Vic Vanilla expõe um áudio que Daniel Mastral mandou pra ele, e uma das coisas que o mesmo disse e que estava cansado da vida. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, tô super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa, cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão e, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal, aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão, somos irmãos feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito. Depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado.
Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida, pouquíssimos, meus pais. Não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E aí, enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu estou sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo... não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem idade para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não, amo muito sua vida, sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, eu estou com 57 anos, estou cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, nem ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor
no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado, mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe, que eu não sei se é certo ou errado, eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos, natural do ser humano, né, certo ou errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim, mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você. Que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, precisa ser dito. Tá? É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. E... é isso. Não tem pressa a responder. Tá? Mas... este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. Que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, eu dizer, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, guiar teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Beijo no teu coração. Vic Vanilla, amigo de Daniel Mastral, vem a público e comenta o áudio que Mastral enviou para ele antes de partir. Muita gente já está divulgando nossos áudios, nossos documentos de texto da minha conversa com o Mastral. E não é nada vazado não, tá, gente? Foi realmente proposital, foi o que ele me pediu para fazer caso acontecesse algo com ele. Então fui eu que liberei na internet. Porém, tem um detalhe. O WhatsApp ele passa por uma criptografia, né? Então vocês não vão conseguir ter acesso a tudo. Só algumas partes que parece que salvou. Então a gente vai pegar a conversa hoje e vai ensinar vocês
como que procede para vocês terem acesso à conversa inteira, os textos, as imagens, os áudios, tá? Ou a gente vai tirando print. E eu vou revelar também o número que era dele para vocês terem a certeza que era dele, porque tem gente falando que é inteligência artificial. Outra coisa que eu preciso alertá-los. Agora, se precisar também, a gente filma, não tem problema nenhum. Vai demorar umas 6 horas de gravação aí, porque foram 4 meses de conversa. Mas a gente filma também, a gente elabora um jeito aí para vocês terem a certeza absoluta. Outra coisa, estão me mandando um áudio desta conversa em que o Mastral me mandou um áudio chorando, falando que estava cansado, que ia, tirar a própria vida, enfim. Primeiro que ele não estava em condições estáveis nesse dia, ele tinha tomado umas doses a mais, conforme ele mesmo me relatou no dia que eu encontrei com ele. Segundo que eu fiz uma ligação por telefone para ele logo depois desse áudio, né? E ele falou, não, desconsidera isso, não tem nada a ver, eu só vou vir a fazer uma atitude dessa se for para salvar alguém ou de forma coercitiva. E terceiro, que depois desse áudio tem muito texto, muitos outros áudios, onde a gente combina fazer vários projetos e a conversa segue normal. Então não se atentem a somente um áudio, tá? Escutem a conversa toda. Claro que vão tentar usar um áudio para justificar a conversa toda, para falar, tá vendo, ele se matou porque foi egoísta, deixou a família, né? Não aguentou a pressão, vamos falar um monte de narrativas absurdas, tá? Vamos falar um monte de besteiras. Beleza? Então assim, vocês têm que ouvir a conversa inteira, vocês têm que ver os outros áudios em que ele fala que ele tá muito positivo, que ele tá vivo, que ele se sente muito melhor, que ele tem um filho para criar, que ele queria fazer os projetos, que a gente ia fazer vários podcasts. Ele fala muito da nossa aliança, do velho com o novo, né? Eu sempre falo isso, era a união de Salomão com o Cristo. Então assim, um áudio não vai levar o tom da conversa inteira. Só que aquilo que eu falei, é muito difícil a gente exportar a conversa do WhatsApp porque ela passa por um processo de criptografia. Então mesmo que eu filme, mesmo que, a gente dê um jeito, mas vocês vão ter acesso à conversa exatamente como está aqui no meu celular. Claro que tem várias aves de rapina na internet falando que eu tinha esse áudio e não fiz nada por ele, só que esse áudio foi antes do nosso encontro, foi antes das nossas outras conversas, dos outros áudios, como vocês podem ver aí, tá? Então, estes canais que estiverem se utilizando deste áudio para promover algum tipo de ataque à minha pessoa e endossar a visão de que eu sabia e não fiz nada, primeiro que tá mentindo, conforme a própria conversa, conforme o nosso encontro pessoal depois, presencial, né? E que o Mastral me deu garantias que ele estava bem 100%, né? E eu tenho como provar. Então, logicamente que eu não vou levar em consideração qualquer tipo de site, qualquer tipo de canal que estiver falando isso. Mas os que estiverem me atacando, associando a minha imagem a esse fato, sofrerão juridicamente, né? Eu já estou processando, entrando com processo, e a gente vai processar essas pessoas que estão mentindo. Então, leiam a conversa depois. Era um cara super cheio de vida, cheio de propósito, e se fez algo, foi por coerção. Isso que eu tô falando é facilmente comprovado porque tem os stories também do próprio Marcelo, nos stories dele, falando muito bem sobre mim, sobre os nossos planos. Eu salvei esses stories graças a um seguidor do Mastral, que é o Elias, porque a Daiane desativou as redes do Daniel Mastral, né, o Instagram e as outras redes. Então eu vou dizer aqui novamente, falei ontem na live, quero que vocês assistam a live também, né, e quero dizer aqui para a esposa do Mastral que eu não tenho nada contra ela. Inclusive, sempre respeitei o luto dela desde o começo do incidente, mas ela veio levantando falsas acusações de mim na internet, então eu tive que me defender. Então ficou uma live aí de 1h e meia ontem, para comprovar tudo que eu tô dizendo, né? Mas estou aqui disponível para conversa, porque eu não quero ter raiva de ninguém. O Mastral me ensinou isso, né? Então, volto a afirmar, né? Se ele cometeu algum ato contra a própria vida, não foi deliberadamente. Isso está comprovado pelos stories, pelos áudios e pelos textos da conversa. Essa falsa acusação de que eu fui conivente com alguma coisa que o Mastral tenha feito, né? Não fui, está provado na conversa, e a gente se encontrou depois, tem câmera filmando, tem grupo meu do Mastral e de outra pessoa que também tem podcast, que a gente estava organizando já o roteiro do que a gente ia mostrar nos podcasts. Então, assim, estou avisando, estou dando a notificação aqui através das minhas redes, de que isso é uma falsa acusação à minha pessoa. Assim como foi uma falsa acusação da Daiane falar que eu não era amigo dele, de que ele não me considerava. Se tem stories dele falando de mim na rede dele, se nós estávamos organizando todo um roteiro, tem conversa de meses, tem encontro, tem abraço, tem aperto de mão, tem tudo que envolve uma amizade, né? Inclusive uma amizade mais profunda do que,
a própria relação dele com alguns integrantes da família. Então, se continuar falando também, Daiane, que a gente não teve uma amizade, eu vou ter que continuar falando de você. Eu espero que esse fogo seja cessado em nome do próprio Mastral. Então eu sei que esse story vai chegar até você, né? E acho que a gente tem que sentar para conversar, porque você está equivocada. Não sei se você tem algum viés ideológico aí, né? Progressista, não sei, né? Já vi que a sua turma é mais progressista, é mais de esquerda, assim. Então pode ser que isso tenha a ver também. Mas eu tô aqui solícito para uma conversa com você. Se continuar me difamando, infelizmente eu vou ter que processar também. E reitero e afirmo tudo que eu falei na live ontem, Dai. Eu acho que hoje a gente está mais calmo, a gente poderia sentar para conversar, porque eu não sei a sua fonte de inimizade à minha pessoa, eu realmente não sei, né? Porque eu respeitei o seu luto, eu inclusive procurei você, a sua família, a sua mãe, que também é terapeuta holística, procurei vocês na hora da morte dele, foi as primeiras pessoas que eu procurei, ninguém me respondeu, né? E não respeitou a minha amizade com ele. Você, como esposa, deveria respeitar a amizade mais sincera que ele mesmo falou que era. Você deveria respeitar a amizade mais íntima que seu marido tinha no momento, que era comigo. Você deveria respeitar. Se você realmente respeita o Mastral, se você realmente era uma esposa dele, você respeitaria tudo que a gente trocou, né? Então, você nem me conhece, nem sentou comigo, já foi me difamando nas redes, você nem sabe tudo que a gente passou, você nem sabe nem tudo que o Mastral falou pra mim. E coisas que inclusive serviriam pra você se de proteger também com o seu filho. Então eu tô esperando uma conversa nossa. Outra coisa, Daiane, vocês não respeitaram os seguidores do Mastral. As pessoas que compraram os livros dele. As pessoas que mantinham a vida do Mastral através dos recursos. O Mastral vivia por conta dos recursos, tanto das aulas de Kung Fu, de artes marciais, como dos livros que ele publicou. Como também das entrevistas, das lives, dos podcasts, de tudo isso. Então, ele era uma pessoa pública, e toda pessoa pública, vocês têm que dar esclarecimento do que aconteceu. Tem que informar qual foi o laudo da polícia, tem que provar com documentos. O velório tem que ser disponível para todos. Eu já deixei avisado aqui a minha esposa. Se algo acontecer comigo e sobrar alguma coisa no meu corpo, é velório para todos os seguidores, para todas as pessoas. Não existe isso. Nós somos líderes dos nossos segmentos, então o velório tem que ser público, as pessoas têm que frequentar, dar o último adeus. Não é assim, não é usar como instrumento, né? Os seguidores capta recursos e na hora que precisa não dá um esclarecimento. Então, por favor, venha aí se manifestar sobre isso. Não confundam suicídio com sacrifício, com martírio, com suplício. Não confundam. Se ele realmente atentou contra a própria vida, foi por nós, foi por mim, foi por você. Reconheça isso e mantenha o que ele deixou de legado. E se o legado dele foi a nossa amizade, respeite isso. Como mãe que você é do seu filho, que é o seu elo com ele. Tinha um propósito e tinha um motivo. E ele sabia, e você sabia, e eu também sei. Isso se ele realmente atentou contra a própria vida. Coisa que ainda está muito mal esclarecida aí também. Não trate seu marido como um maníaco depressivo só porque tá nas conversas, tá nos áudios, vai ficar muito feio para você. Salve a sua imagem, salve a imagem dele e do filho de vocês.